Bom dia, eu sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de tecnologias digitais. Crianças, e aí, como é que foi? Final de semana passado, folguinha, né? Sexta-feira. Estamos atrasados com o conteúdo em vista da outra turma de tecnologias que eu tenho, mas não tem problema com relação a isso, vocês não vão ser prejudicados. Hoje é a nossa primeira aula oficialmente do trimestre. Só lembrando que eu já tenho o planejamento de vocês pronto, tá, gente? Tá tudo certo, as datas das avaliações. Eu vou estar passando para a professora Simone, para a professora Keline também, todas as datas das avaliações de vocês, para que vocês não faltem no dia das avaliações. Mas, inclusive, a gente vai fazer uma atividade esse trimestre, que é uma atividade integrada com os conteúdos em sequência. Então, começando nesse conteúdo que a gente vai ver hoje, que é sobre mídias sociais e design gráfico, pegando o próximo conteúdo, que vai falar um pouco sobre comunicação dentro das tecnologias digitais e tudo mais, para vocês poderem fazerem a atividade. Então vai ser eu vou passar uma atividade dessa de hoje sobre essa design gráfico e mídias sociais, só que a continuação dessa atividade vai ser da próxima aula, tá? Com relação à atividade sobre persona, vocês chegaram a fazer? Lembra da aula sobre persona que eu passei para vocês? E aí? Não fizeram, né? Tá. Não tem problema, mas assim, aquela atividade era mais para vocês praticarem, para poder entender como que funciona uma persona dentro do marketing. Como vocês estão no primeiro ano, é extremamente importante vocês aprenderem isso, mas vocês têm que as atividades, gente, é extremamente importante vocês fazerem, principalmente porque como eu tô aqui longe de vocês e vocês estão longe de mim, eu não tenho como saber como que está o desenvolvimento real de cada aluno. Então é importante vocês fazerem por uma questão de vocês aprenderem mesmo, tá? Então vamos lá para a aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mídias sociais e design gráfico, certo? Eu sei que mídias sociais é um tema que vocês dominam um pouco mais, então vai ser um pouco mais fácil de vocês compreenderem e tudo mais. Eu trouxe mais questões de dados sobre essas mídias sociais do que como ensinar como mexer e tudo mais, porque isso vocês são mais que são expert nisso, se duvidar sabem mais que eu, até porque eu sou um profissional de marketing que não sou muito adepto ao Instagram, eu utilizo mais o Facebook. Eu sei que vocês podem achar meio retrógrado, né? Mas eu gosto bastante da configuração do Facebook, porque não é uma coisa que polui tanto os olhos da gente na hora que a gente está vendo. O Instagram é tudo muito rápido e aquilo, para mim, processar, acho que fica um pouco mais difícil. Continuando. Então, assim, Instagram, as estratégias do Instagram. Isso. Então, como que é utilizado as estratégias no Instagram, né? A gente utiliza o uso de hashtags relevantes. Vocês já participaram daquelas hashtags que tem no Instagram? Por exemplo, tem algum cantor famoso que está vindo aqui no Brasil que você gosta muito e utiliza uma hashtag para elevar o nome dele lá nos top trends. E aí, já usaram? Não? Nunca usaram nenhum tipo de hashtag? Ah, não acredito. Aí nós temos também a questão de um conteúdo visual de qualidade, né? Interação, daí entre as enquetes, caixas de perguntas e comentários. Caixa de perguntas vocês já usaram. E aí? Sim, né? Tem até aquela brincadeira que a mãe abre uma caixa de pergunta. O filho abre a caixa de pergunta que fala, faça uma pergunta, e a mãe vai lá e escreve perguntando se o filho já usou algum ilícito. Aí ele pega e fala, mãe, eu consigo visualizar quem está perguntando.
Então, sempre tem essas questões, né? Da caixa de pergunta, você conseguir saber quem está fazendo a pergunta e você decidir se vai responder, se não vai responder. A gente tem uma visão geral do Facebook aqui. Então, aqui é a rede social mais usada globalmente. Tem mais de 3 bilhões de usuários. A gente utiliza como muito dentro do Facebook grupos, páginas, tem o marketplace e anúncios segmentados. O que seria anúncios segmentados? Vocês sabem o que é segmentação de mercado, gente? Não viram ainda isso? Não? Tá. Basicamente, segmentação de mercado é você pegar o mercado e dividir ele. Você vai dividir o mercado em diversos grupos que são homogêneos, que têm relação entre si, e esses grupos daí você vai conseguir direcionar com as suas estratégias de marketing dentro dele. Utilizando lá os 4Ps. Não sei se vocês já ouviram, já deve ter visto sobre os 4Ps, né? Já, então. Há estratégias no Facebook. Então, a gente tem produção de conteúdo variado, que daí utilizamos texto, vídeo e imagem. Criação de comunidades em grupos. E investimentos no Facebook EDS. O que seria o Facebook EDS? É o Facebook onde você coloca as propagandas, né? As casas de apostas estão utilizando bastante o Facebook EDS, né? Que você paga por um perímetro, e esse perímetro daí você consegue alcançar diversas pessoas que estejam dentro da segmentação do que você está procurando. Por exemplo, se você clicar num vídeo desses de casa de apostas, vai aparecer vários outros vídeos, porque tecnicamente o sistema vai entender que você está em busca daquilo. Entendeu? Já aconteceu isso com vocês? De vocês clicarem sem querer e de repente começar a aparecer um monte de propaganda sobre isso? Já, né? É bem ruim. E aí nós temos outra coisa aqui, que é o TikTok. E como visão geral do TikTok, nós temos o foco em vídeos curtos e criativos, algoritmos que valorizam o engajamento rápido, e o público jovem, que é a geração Z, né? E os millennials também ainda se enquadram um pouquinho no TikTok. Aí todo mundo tem TikTok? Sim. Vocês têm perfil lá no TikTok, posta as trendzinhas, videozinhos curtos. Vocês gostam de ficar vendo os vídeos? Gente, pra mim é muito surreal, assim, eu conseguir ficar vendo e passando o vídeo, e às vezes você nem consegue entender qual que é o contexto dele. Então, assim, eu acho legal como ferramenta o TikTok e o Instagram, mas eu acho que ainda sou daquela concepção que você tem que parar, entender o conceito. Por isso que eu tento não ser adepto a essas plataformas. Mas não, nada impede, né? Porque a geração também é diferente. E quais que são as estratégias no TikTok? Então, conteúdo autêntico e criativo, uso de trends, músicas e efeitos e parcerias com influenciadores digitais. Essas Oi? E aí, conseguiram? Estão me ouvindo agora? Beleza. Então, esse uso de trends e músicas e efeitos, alguém lembra daquela música da Anitta, Envolver? Então, quando saiu aquela trend que o pessoal tinha que ficar dançando essa música, foi basicamente feito a primeira trend ali no TikTok, que viralizou e todo mundo começou a fazer e a música estourou aquele boom. Então, muitas vezes, os artistas preferem lançar essa música dentro do TikTok para poder fazer ela se tornar um viral e uma trend que os outros comecem a acompanhar. Aí eu fiz aqui um comparativo das redes sociais para vocês. Então, nós temos plataforma, força principal e público-alvo. Então, ali, como plataforma, a primeira, a gente tem o Facebook. Qual que é a força principal do Facebook? Comunidades e ADS. E o público-alvo, um público amplo, certo? Então, o Facebook ele tem um público muito agregador. Ele consegue abranger várias faixas etárias, né? Desde o tiozinho lá do WhatsApp, da senhorinha do WhatsApp,
até uma pessoa mais nova. Mesmo que ela não utilize com frequência, sempre vai ter uma página ali no Facebook. Todo mundo aí tem página no Facebook ou não? Alguém não tem página no Facebook aí da sala? Todo mundo tem, então. E aí a gente entra na questão do Instagram, que temos como plataforma, né? Força principal é a estética e o lifestyle. E aí também o público-alvo são mais jovens e adultos. Então aquela senhorinha, ela não vai estar utilizando mais o Instagram. E daí depois o TikTok, que como força principal tem a criatividade e a viralidade. E o público-alvo, vocês, né? A geração Z. E daí, dando continuidade nessa questão das redes sociais, a gente vai falar um pouco agora sobre a questão de design gráfico para redes sociais, né? Então, basicamente, o design transmite o profissionalismo e a identidade visual, cria reconhecimento de marca e estimula o engajamento. Por que a gente está falando sobre design gráfico numa disciplina de tecnologias digitais? Justamente porque a gente utiliza muita plataforma, apps de design para poder fazer a criação dentro do marketing. Então, a gente entende que o design ele é também parte da tecnologia digital. Aí, quais são os elementos de um design para redes sociais? Paleta de cores, tipografia consistente, né? E uma imagem de qualidade. E os layouts harmônicos. Então, quando você vai criar, por exemplo, uma página no Instagram, tudo que você vai postar, se você quer se profissionalizar naquilo, tem que ser hermeticamente pensado. Tudo calculadamente, assim, sabe? Por quê? Para poder justamente você criar um engajamento e ter um perfil que agrade quem está olhando. Aí nós temos uma outra ferramenta que a gente utiliza bastante dentro do marketing, que quando ele foi lançado foi um boom, assim, tirou várias outras ferramentas que a gente utilizava anteriormente, por exemplo, o CorelDRAW, que é o Canva. Alguém já usou o Canva aí? Usam bastante, né? O Canva ele é uma ferramenta de online, de design gráfico, que tem modelos prontos para posts, stories e banners. Ele tem um fácil uso e mesmo para os iniciantes. Então, assim, tem o Canva que você paga e tem o Canva que é o gratuito, que você pode utilizar e fazer várias outras coisas. Aí nós temos outras ferramentas que também utilizamos como formas pro design, que daí tem o Adobe Express, que é de edição rápida e criativa. Tem o Krilo, que são modelos prontos para poder fazer publicações. E o Figma, que é de um design colaborativo, onde você cria o design e outras pessoas vão realizando a colaboração em cima dele até o produto final ficar pronto. Alguém já conhecia algum dessas ferramentas aqui? Sim ou não? Alguém já ouviu falar do Adobe Express, do Krilo ou do Figma? Não? Aí nós temos alguns tipos de conteúdo visual. Temos imagens estáticas, né? Que são somente imagens. Carrosséis. Esses carrosséis, alguém já gravou aquele lá em forma de looping, que fica assim, ó. Então, esse é o carrossel que eles falam. Infográficos, que são imagem com várias informações. E os vídeos curtos, que são os reels do TikTok, né? Aí eu tenho aqui as boas práticas para design nas redes, que é menos textos, mais imagens, uso de ícones e símbolos, né? Clareza e legibilidade e consistência virtual em todos os posts. Vocês já ouviram falar do Storyline? Storyline não, Storytelling. Já ou não? Storytelling são vídeos curtos que você faz
e para chamar o engajamento para o próximo vídeo. Então, por exemplo, vocês já devem ter visto um vídeo lá que vocês começam a assistir, aí a pessoa vai lá no finalzinho e fala: clique aqui para o próximo vídeo, que é a continuação daquele. E assim por diante. São geralmente vídeos de 30 segundos, não chega nem 1 minuto. E você vai, às vezes, até procurar o final do vídeo porque você fica curioso. E daí você vai ver, não é nada. Já viram esses vídeos? Já, né? Então, assim, o storytelling, né? Ele conecta a marca ao público com narrativas visuais. E também tem o uso de sequências de posts, que daí você usa ou em carrossel ou stories. Conteúdo de engajamento. A gente pode conectar a marca ao público com narrativas visuais. E também o uso de sequência de posts, né? E qual que é o futuro das redes sociais com relação a essas coisas que a gente utilizou, né? A gente viu o crescimento do vídeo curto, então a gente vê que cada vez mais vocês dão preferência para esses vídeos que são mais rápidos e com histórias mais curtas. O uso da IA na personalização dos conteúdos e também a integração com o e-commerce. Por exemplo, o marketplace dentro do Facebook, as comunidades de compra e venda, por exemplo, alguém já viu aquela comunidade... acho que é Casa de Alice, uma coisa assim. Que também dá para ser utilizado. Pessoal, só uma pergunta. Vocês estão vocês conseguem acessar o Canva? Tá. Por que eu pergunto isso? A próxima atividade que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que utilizar o Canva como ferramenta, tá? E a outra também. O Canva, você vai poder acessar com o seu @escola, que a gente tem a liberação de utilizar o Canva com o e-mail do Estado, então é bem tranquilo de você usar lá. Inclusive, acho que vai ter até mais algumas ferramentas a mais para você utilizar. Todo mundo aí já usou o Canva alguma vez? Perfeito. Então, vocês já estão Nossa, hoje está difícil. Familiarizado. Foi uma trava-língua ali. Que horas que acaba a aula de vocês? 12h50? 45? 45? Perfeito. Então vai dar tempo de vocês começarem a montar a atividade e finalizarem em casa. Beleza? Então aqui, ó. O que vocês vão fazer? Primeiramente, escolher uma rede social. Aí cada grupo na verdade não vai ser em grupo, vai ser individual essa atividade. Cada aluno vai escolher uma plataforma, o Instagram, o Facebook ou o TikTok. E aí vocês vão definir o público-alvo de vocês. E daí descrever qual que é o público-alvo e a principal publicação. Exemplo, jovens de 18 a 25 anos interessados em moda, certo? Aí vocês vão criar um conteúdo, daí depois de criar esse conteúdo, vocês vão usar o Canva, outra plataforma que vocês conheçam, ferramenta, para criar um post de imagem, carrossel ou um vídeo curto para poder, em cima desse conteúdo, beleza? Na próxima atividade, ela vai ser uma atividade agregadora a essa atividade que eu estou passando para vocês. E provavelmente a próxima atividade da outra aula ela vai agregar essa outra atividade. Então vai ser uma atividade em sequência da outra que vocês vão estar fazendo cada aula um pouquinho, tá? Então não deixem de fazer. Eu vou estar abrindo no Class de vocês o link para a publicação da atividade dessa aula e da próxima aula, tá? Eu vou dar para vocês provavelmente até o dia 15 de setembro para vocês entregarem a atividade pronta, beleza? Nessa aula, o que eu quero que vocês façam, então? Primeiramente, vocês vão fazer o briefing, o esboço do que vocês vão fazer, certo? Estão conseguindo acompanhar? Beleza. Nessa aula, então, vocês vão fazer o esboço
do que vocês querem fazer, anotar no caderno, tudo certinho. Vão escolher a plataforma, vão definir o público-alvo, vão descrever qual que é o público que vocês vão estar escolhendo. Lembra, a descrição envolve também uma questão da persona, do que vocês aprenderam na outra aula lá. Aí vocês vão criar o conteúdo, então vocês vão anotar lá o que vocês querem fazer nesse conteúdo. E depois disso, que vocês vão para o Canva para poder fazer a criação do conteúdo lá, ou a edição do vídeo, ou da imagem que vocês vão utilizar, beleza? Alguma dúvida? Vamos lá, gente. Alguma dúvida, sim ou não? Beleza. Eu vou deixar na tela aqui para vocês a imagem do que tem que fazer. Qualquer dúvida é só me chamar que eu tô aqui. Beleza? Pessoal, só para finalizar aqui, já abri a atividade lá no Class para vocês, tá ok? Estão me ouvindo? Sim ou não? Façam um joinha. Beleza. Já abri lá a atividade no Class para vocês. Tá aparecendo a atividade 29/8 e 5/9, tá? Vocês vão fazer primeiro a atividade do dia 29/8 e depois que eu der a aula no dia 5/9, vocês fazem a outra atividade. Beleza? Bom final de semana para vocês, boa aula, boa tarde e até a semana que vem.